Boa noite, pessoal. Estou eu aqui, o Adriano, nossa primeira reunião, nosso primeiro encontro desse livro, Dossiê Freud. Tem alguma coisa para falar, Adriano? Ótimo livro, recomendo para quem quer se interessar sobre o assunto e psicanálise, baseado no. Quem escreveu esse livro foi uma moça formada em psicologia por São Paulo e também uma especialista em Freud. Ela tem uma leitura muito extensa, principalmente dá para perceber pela bibliografia desse livro. É isso. Perfeito. Então vamos baixando aqui. Pá, pá, pá. Introdução. Falar sobre Freud é um prazer. Comecei meus estudos em psicologia, interessado em suas teorias e a admiração era enorme. Com o passar dos anos, dentro da faculdade, acabei optando por fazer ênfase em psicologia psicodinâmica, inspirado nos pensamentos que eu tinha de algo mais profundo, e não somente o que era visível. Freud deu início a alguns dos pensamentos muito polêmicos, a teoria da sexualidade e o inconsciente. Por isso, foi muito criticado e marginalizado em seu meio. Suas teorias e seus tratamentos são debatidos até hoje, e muito se fala desvalorizando e diminuindo uma obra maravilhosa que foi o princípio de várias outras descobertas e aprimoramento teórico. Não tenho intenção de defender e nem de julgar a psicanálise freudiana, mas relatar como tudo começou e o prestígio desse estudo, assim como são importantes todas as abordagens psicológicas e todas as ramificações que a psicanálise propiciou. Esse livro foi escrito de forma simples e acessível para todas as pessoas que têm interesse em conhecer a vida e as ideias de Freud. Na verdade, essas ideias não são tão simples assim. Por esse motivo, tomei a liberdade de expressar certos conceitos com palavras do senso comum para um melhor entendimento. Não vejo a possibilidade de escrever toda a obra por eles desenvolvida, mas os princípios fundamentais aqui serão descritos. Peraí, vamos só refletir sobre essa página aí, ó, Hum. um pouquinho. Esse é um relato em primeira pessoa, né, que ela faz sobre essa introdução à obra. Todo o dossiê é baseado em um compilado de informações. Vou levar em consideração que assistir esse vídeo no futuro, talvez encontre nesse vídeo uma introdução sobre Freud, porque nesse livro ele vai falar muito sobre a vida, ela vai descrever a vida do Freud, as relações que ele teve, em que momento, como era a relação da família do Freud, então ela vai da infância até a morte do Freud. E aí essa introdução da primeira página, ela vai falar um pouco sobre Jung. Então, assim, por mais que o foco do livro seja sobre Freud, ela também tem que falar sobre Jung, um pouco sobre Lacan, porque são os principais alunos que o Freud teve nesse processo de estudo do Freud, nesse processo de criação, até mesmo da. Como é que era o nome, Rafael? Era Clube das Quartas-Feiras, não era? E Clube das Quartas-Feiras, isso. Eu reuni a Exatamente. galerinha lá, os cavaleiros Exatamente. do psicanálise, né? Os cavaleiros da psicanálise. Exatamente. E aí a gente tem nesse clube o Jung e também o Lacan participavam. E aí ela não está querendo defender uma tese de uma abordagem da psicanálise ou uma abordagem psicanalítica lacaniana ou junguiana. Ela só está apresentando os principais conceitos que a gente vai ver ao longo desses encontros ao longo desse livro. E também lembrando que, quando ela fala isso aqui, que ela não quer escrever todas as obras, é porque são muitas, né? São mais de 20 livros, né? Que tem edição de português, né? Que estão editados em português. E alguns textos estão chegando agora, viu? Alguns textos parece que estão sendo traduzidos agora ainda. Não traduziram inteira a obra dele. Sim, só da Companhia das Letras publicados são 19 volumes. É muito livro. Fora que o Freud ele não só escreve em forma de narrativa, né? Ele escreve sobre caso clínico. Então, no caso clínico, ele descreve todos os sintomas do paciente, a relação que o paciente tem, relações que ele fez em pesquisa. A gente vai ver bem mais profundo quando a gente vai começar a falar sobre a hipnose, né? Que é o processo que ele teve lá de ir para a universidade, depois da universidade conseguir um estágio, e aí trocar ideia com vários assim, pesquisadores incríveis na área. Assim. O Freud E teve uma oportunidade em estudar na Áustria, acho que foi em Viena que ele estudou, não foi, Rafael? acho que foi. Se não me engano, foi. Tem a Escola de Viena, né? Também, né? Eu tô tentando lembrar se foi em Viena, mas depois eu verifico. A gente vai verificar no próprio texto. Com mentes muito brilhantes que estavam estudando lá. Então, o Freud
teve uma oportunidade excepcional e estava no momento certo ali para desenvolver a psicanálise. Exatamente. Vamos lá mais um pouquinho aqui, porque pelo jeito vai ser um texto muito bacana. Eu já li, você já leu, né? Mas quem está Sim. assistindo talvez nunca tenha lido, não conheça nem a obra, né? Não tenha nem ouvido falar dessa obra. Simbora. Vou falar um pouco do homem Freud e curiosidades de sua vida pessoal. Na área profissional, vou me concentrar em suas pesquisas, estudos e nas várias teorias desenvolvidas baseadas em suas próprias vidas, em sua própria vida. Sei que Freud não foi muito a desenvolver técnicas, mas utilizar métodos de tratamento que se mantêm nos dias atuais com resultados surpreendentes. Falarei deles e vou oferecer a você a oportunidade, dentro do possível, de aplicar em sua própria vida. É interessante ele falar isso aqui. Se você procura no Google Acadêmico, no PubMed, é o que mais tem é artigo falando da eficiência da psicanálise da psicodinâmica em paciente, todo tipo de paciente, depressivo, bipolar, ansioso. É um negócio que pula assim, negócio parece um formigueiro. Tanta obra que tem, tanto artigo científico falando sobre isso. Sim, sim. Eu acho que o mais. É porque, assim, é até uma literatura que eu não peguei muito para ler, mas vale a pena em algum momento, para quem estuda psicanálise, ler a galera que critica a psicanálise. Igual o Sim, Andiético do Deleuze, ele faz uma crítica de que a relação é muito bizarra se a gente olhar, né? A relação que o Freud traz no complexo de Édipo. Mas o Freud leva em consideração, a gente vai ver também nessa obra, de que ele teve contato com autores que repensaram aquilo que a gente chama de natureza humana. E não a natureza humana voltada para um ser que é consciente constantemente. É um ser que partilha de um processo de evolução, assim como todas as outras espécies, principalmente o Freud leu A Evolução da Espécie do Charles Darwin. isso. E essa leitura foi muito importante naquela época, que fizeram várias rupturas sobre vários pensamentos assim, pô, se o ser humano ele é um ser que não é centrado de si, ele é um ser de plena consciência, então ele também não é o centro da, da própria consciência. Há algo por trás disso, que é o Exatamente. inconsciente. E Exato. aí ele começa a trabalhar ali em reflexões de perceber que, e aí essa parte é muito interessante, ela vai ensinar pra gente nesse texto, porque quando o Freud fala sobre os casos clínicos e fala sobre o processo de resistência, tu pode perceber em si mesmo esse processo. Então, exemplo, uma coisa bem comum e que as pessoas quando começam a estudar a psicanálise começam a perceber muito mais claro. A gente fala que foi, ah, não, eu falei sem querer. Para o Freud não existe sem querer. Não existe nenhuma fala no processo de associação livre. Nenhuma fala é perdida. Toda fala tem um significado. Então, quando você vai falar uma coisa e fala outra, tem um significado embutido no inconsciente de cada um. E aí é importante refletir sobre esse processo e por que foi dito isso. E aí, Exato. por isso que a gente vai aprender um pouco mais sobre a psicanálise na questão prática no dossiê. Exatamente. E você vê que lá ela já dá-se também fechamento aqui no parágrafo, de aplicar na sua própria vida, né? Ou seja, não tem pra onde fugir, no fim das contas, né? Tem porque ele tá falando do ser humano, não tá falando de outra, né? Exatamente. Você verá que, apesar das críticas e dos preconceitos que Freud foi exposto, muito de verdade e coerência existe em sua teoria. Você poderá refletir em cada uma delas, analisando sua própria vida, como fez Freud, e fará suas próprias descobertas. Espero que seja uma leitura agradável e que, acima de tudo, eu consiga desmistificar muito o que se fala a respeito do pai da psicanálise. Um homem com seus efeitos e limitações, mas também com grandes qualidades e muita visão, que abriu caminho a vários outros teóricos hoje reconhecidos. Desejo que, ao final desse livro, você possa ter entendido que tudo faz parte de um todo, e sem isso, nada progrediria. A flexibilidade e o respeito estão acima de qualquer julgamento. E dessa forma, como dizer o que é mais ou menos importante? Este livro eu dedico à memória desse maravilhoso ser humano, Sigmund Freud, homem desbravador, arrojado, que estava além da sua época. E a todos os professores da minha vida, ótima leitura. Primeira parte, Sigmund Freud. Fui um homem afortunado. Na vida nada me foi fácil. Já começa com os dois pés no peito, né?
Não, essa frase é importante porque a gente tem que lembrar que o Freud, ele era um filho mais novo de uma família, eu não lembro se era de 6 ou se era de 5, se eu não tô enganado, a família dele era bem grande. E o Freud só se destacou dentro da família dele por conta de ser muito inteligente. Então, o pai e a mãe dele amavam muito ele pela oportunidade dele sair daquela situação difícil que eles tinham. E lembrando mais uma vez, o Freud era judeu. O Freud é antes da Primeira Guerra Mundial. O Freud passou pela perseguição em que Sim, toda a Europa fez contra os judeus. Então, assim, a vida do Freud não foi fácil. Fora que um acadêmico judeu não era bem visto. E nem a pessoa queria levar a sério as contribuições que ele tinha. E, então a xenofobia só estava assim, solta ali na área acadêmica, e a gente vai perceber ao longo do texto sobre o próprio relato do Freud, de que para ele não importava, ele só queria entender processos que eram para ele inimagináveis, porque ele era um cara que era formado em medicina e que foi para psiquiatria. Freud não é um cara formado em psicologia e depois foi para psiquiatria, não, ele foi entender todo o corpo, formação do cérebro, ele fez várias experiências até ele perceber que aquilo não bastava mais. Ele foi procurar o estágio na psiquiatria, no manicômio. exato. Fala, naquela época, a vida de Freud nunca foi fácil, como ele mesmo disse. Teve uma infância tumultuada, mudando de sua cidade de origem por causa de problemas financeiros. Na juventude, indeciso na profissão e preocupado com os poucos recursos, optou por medicina e, não satisfeito com a medicação escolhida, a fisiologia, acabou por mudar para a neurologia. Sua vida profissional sempre foi muito criticada, suas teorias e pensamentos, para a época, escandalizaram a sociedade e fizeram com que fosse discriminado e até deixado de lado por um bom tempo. Na maturidade, doente, abandonado por vários de seus seguidores, foi perseguido pelo nazismo e, mais uma vez, teve que se mudar para não sofrer os terrores do antissemitismo. Você acabou de falar, hein? Acabou de falar isso aqui, hein? Exatamente. Imagina o quão difícil foi você ser perseguido somente por causa de quem você é. E você vê que não é só isso, ele foi a vida inteira dele, né? Foi criticado, não é? Foi tudo, né? Perseguido, criticado, deixado de lado, excluído, expulso. É, porque assim, se o tabu ainda no século. Nós estamos em 2025, né? Ainda é um Uhum, tabu falar sobre sexo, sobre sexualidade. Imagina na época dele. sim. O quão difícil era. A gente não tinha tratamento ginecológico, a gente não tinha Novembro Azul, não tinha campanhas de saúde, de prevenção, nada. A gente tinha uma população extremamente conservadora, e o Freud vai tratar muito bem disso, de que as pessoas eram aparentemente bem comportadas, mas tinham fetiches extremos em que nos salões dos bailes se entregavam. Ele vai falar muito bem sobre isso. É igual o alienista. O Freud seria o alienista pra gente, né, no Machado de Assis. Em que ele veia um bando de gente doida que estava sendo muito bem comportada. Que não era. Barbaridade se a gente pegar jornais e evidências históricas da época. Muita coisa ruim acontecia. Com certeza, com certeza. Ainda acontece. Várias passagens interessantes de sua vida vão se apresentando em cada fase de desenvolvimento pessoal e profissional, trazendo uma visão ampla de sua forte personalidade e seu desafio. Dos 83 anos de vida de Freud, 79 foram vividos na cidade. Em todo esse período, ocorreram grandes mudanças culturais, sociais, filosóficas, políticas e econômicas na cidade, na Áustria e na Europa. Muitas dessas mudanças seguiram paralelamente à vida de Freud, e não poderiam ser diferentes, influenciaram profundamente o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Freud nasceu às 18h30 do dia 6 de março de 1856, uma terça-feira, na pequena Freiburg, cidade interior de Morávia, município atual República Tcheca. A Morávia, hoje conhecida como Pribor, é uma região da Europa Central que naquele período fazia parte do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro era um estado multinacional que reunia a Áustria,
norte da Itália, Hungria, Croácia, dentre outras nacionalidades, e foi governado de 1848 a 1916, 68 anos, pelo imperador Francisco José. A Morávia fazia fronteira com a Boêmia, a oeste, com a Áustria, ao sul, com a Eslováquia, a leste, com a Polônia e a Silésia, ao norte. A língua falada na Morávia, incluindo Freiburg, era o alemão. Só depois, em 1945, é que o alemão foi se reduzindo, mas muita gente mais antiga, na atualidade, ainda fala perfeitamente essa língua na região. Em 1859, a família Freud deixou Freiburg, onde seus negócios não prosperavam em virtude do desenvolvimento da industrialização, que provocou uma queda dos rendimentos familiares, e assim mudam para Leipzig, cidade alemã, esperando encontrar melhores condições para o comércio de produtos têxteis, já que seu pai era comerciante de lãs. Nesse mesmo ano, Darwin publica a teoria sobre a origem das espécies. Ó, já começou, né, os caras sendo... Começou um tempo já, né, de enriquecimento, né? Sim, sim. Eles estão pós-revolução industrial. Sim. Deixa eu ver aqui. Ele falou da indústria, para ver aqui. Aqui. Não tendo conseguido modificar sua má situação econômica no ano seguinte, portanto, em 1860, mudaram-se novamente, agora para Viena. Olha a sua pergunta, né? Será Viena, né? A memória ainda tá boa. Aí, tá vendo só que beleza? Indo morar num bairro judeu chamado Leopoldstadt. Nossa, que nome bonito. Em Viena, uma profunda reforma política estava ocorrendo na sociedade austríaca. Na verdade, o iluminismo que havia se estabelecido na Inglaterra, Holanda e França chegou tardiamente na Áustria, com a ascensão da burguesia tomando rumo liberal, que afetou todos os âmbitos da vida austríaca, como a política, a economia, as artes de forma geral, a música e a arquitetura. Essa Viena era bastante ambivalente. A burguesia coabitava com a aristocracia e com a monarquia, mas assumiu um poder bastante restrito, isso porque a burguesia não conseguia obter o seu poder de fato. Não houve na Áustria uma revolução como as revoluções inglesas ou francesas, que daria plenos poderes à burguesia. Apesar de chegar tardiamente com poder restrito, a burguesia surgiu com muita força, e Viena logo se tornou uma fortaleza de valores burgueses. Audácia financeira, valores liberais e o prazer eram conceitos que caminhavam de mãos dadas na Nova Viena. Especulações na bolsa de valores e a criação de diversas companhias fez milionários da noite para o dia. Oh, Hum, fato que a gente tem que imaginar. Eu não mexo com bolsa de valores, Rafael, você mexe com bolsa de valores. não, não mexo. Pois é. Imagina a criação de um sistema econômico em que o valor de ação é um valor real. Então, assim, a galera ganhava dinheiro comprando títulos de uma empresa. E esse é o processo da Revolução Industrial que foi mais bizarro, né? Então, assim, quando eles falam assim, ó, fez milionários do dia pra noite, então porque o cara comprava títulos, aquela empresa valorizava es- gigantesca por especulação e tudo mais, e ele vendia os títulos e conseguia muita grana. Então, Sim, assim, imagina uma cidade fervente, assim, de gente, várias e vários, como a burguesia era muito forte naquela época, né? Eles tinham vários bares, vários salões, cheio de dinheiro e podendo gastar. E Viena, a localização de Viena, ela é muito bonito. Tem, acho que em algum momento aí, se a gente começar a adentrar ao texto e começar a descrever a cidade, ver algumas fotos de Viena. É uma cidade muito bonita, é, e muito convidativa. Então, assim, o Freud viu tudo isso acontecer, essas mudanças, né? O iluminismo do Kant, que é muito importante lembrar que o que representa a principal parte do iluminismo? É um distanciamento da teologia e o fortalecimento da razão científica. Então, isso é pós-revolução industrial, para a gente perceber como isso influenciou a escrita do Freud, né, em relação
os próprios textos dele. Aí, ó, olha que cidade maravilhosa. Uma cidade de filme da Disney, né? Exatamente, Ó, é muito bonita mesmo. olha que bonito. Dá pra, se a gente ficar aqui, a gente fica o resto da noite aqui só vendo essas fotos, hein? Não é não? Mas, mas é isso, só pra gente ter uma, assim, pelo menos assim, não imaginar que é uma cidadezinha comum igual a minha aqui de Porto Nacional. Era uma cidade Uhum. maravilhosa. Com certeza, com certeza. Só deixa eu achar aqui, pronto. Você falou da vida noturna? Olha aí, das casas noturnas, né? Aí. A vida noturna começou a ficar mais movimentada, com festas exuberantes, bailes de máscara e modas passageiras. Quando o champanhe foi introduzido à cidade, imediatamente se tornou símbolo popular de sucesso, especificamente por ser um produto de alto custo. Essa atmosfera despreocupada foi incorporada nas valsas extremamente populares de Johann Strauss II, grande compositor e sua orquestra mais famosa. O primeiro ano em Viena, na época capital do Império Austro-Húngaro, perderam-se da memória de Freud, que afirmou não ter havido nada a respeito dele que valesse a pena lembrar. Esse comentário era devido às dificuldades financeiras do pai e à desgraça familiar, principalmente por causa da condenação de um tio chamado Joseph, como falsário, e também porque sentia falta de Freiberg, principalmente os lindos campos onde se situava a cidade. Em 1865, Freud entra na Leopoldstadt Gymnasium, escola secundária com um ano de antecedência. Freud lê o Manual de Psicologia Empírica de Gustav Adolf Lindner, discípulo vienense de Johann Friedrich Hebert, filósofo alemão e inventor da noção do recalcamento. Olha aí já. Começou já, né? Ó, traçar a teoria já, né? Sim. Não, acho que o Freud foi um ótimo pesquisador. Acho que foi um Sim. ótimo. Porque ele pegou conceitos fundamentais de outros pesquisadores, adicionou na teoria dele e criou um método, que eu acho que é algo fundamental para a gente pensar que a psicanálise, enquanto ciência, ela tem uma base. Ela não é um método sem aplicação. Todas as aplicações o Sim. Freud fez, os discípulos fizeram. Ó, igual, o primeiro conceito, né, o recalque. O recalque é um processo que vai do inconsciente, do consciente, né, do ego, Uhum. para o inconsciente e ele esbarra no superego. Então, Isso. assim, quando o processo de trauma é muito forte, sempre vai ter um recalque, vai ter alguma reação do inconsciente. Isso, Adriano. tá me ouvindo? Agora eu tô, agora eu tô. Ah, tá. Então ele começa ali a pegar um pouco da base. Mais pra frente a gente vai ver ele começando a desenhar o primeiro aparelho psíquico, para depois ele refutar o próprio primeiro aparelho psíquico e criar o segundo aparelho psíquico. Mais pra frente. Mas você sabe que você falou que ele é um ótimo pesquisador, mas eu diria que ele é um excelente ajuntador. Porque ele foi pegando essa teoria e foi ajuntando, né, para fazer a dele, né? Sim, mas isso é uma fonte de pesquisa. Todo pesquisador ele precisa pegar elementos dos outros. Igual, quando a gente imagina, quando tu leu, né, o Cinco Lições da Psicanálise, ele vai citar vários outros autores ali, vários outros casos que outros profissionais trabalharam. Sim. Então, assim, a ciência, principalmente da forma com que o Freud trabalha, ele é médico, eu sou, ele é neurologista, né? Tava Uhum. lembrando de psiquiatra. Então, para o Isso. neurologista, as reações químicas do cérebro, e principalmente os hormônios, são conceitos anteriores a Freud. E a Sim. pesquisa que ele fez para chegar na conclusão de que, ó, se a gente tem um ser com depressão, no caso, e ele tem baixo libido, baixa serotonina, e a perspectiva dele é uma pulsão de morte, é um desejo por morte, né? Que a pulsão é uma reação, se eu não estou enganado, do coração. Tem a pulsão de vida e a pulsão de morte. São conceitos do Freud. Que a gente também vai ver nesse livro. Sim. São fundamentais para a gente entender que o Freud
foi fazendo uma ótima pesquisa, assim. Ele chegou na vida dele, morreu, mas ele entregou um trabalho de uma vida, literalmente uma Uhum. vida. Ele ficou na cidade dele durante 79 anos, então imagina, ele viu pessoas nascerem e morrerem, ele viu famílias ao redor dele. Então o campo de pesquisa dele era a própria vida dele com as pessoas, literalmente. Exatamente, E exatamente. os tratamentos que ele fez. Até mesmo quando a gente vai trabalhar um pouco mais na frente do livro, ele vai falar de casos em que, eu acho que é o Broler, que é o nome dele, Foi. é, ele troca pacientes com Broly, assim, tipo, olha, eu indico esse paciente para você, porque eram condições que ele não conseguia resolver. Ele fala assim, cara, eu não sei como fazer isso. E aí ele pediu ajuda a um outro profissional. Então, assim, a relação do Freud como acadêmico e como pesquisador foi excelente. Sim, Eu com certeza, com certeza. E agora eu ia falar um pouco das influências, né, que ele teve, né, o que é bem legal, né? sim, sim, sim. Podemos perceber que com pouca idade ele era bastante interessado no que mais tarde faria grande diferença na forma de pensar sobre o ser humano. Já apreciava Goethe, e lia seus poemas com real interesse. Seus autores prediletos, além de Goethe, eram Schiller, Homero, Shakespeare. Algumas de suas obras, que contêm citações de poesia, foram profundamente influenciadas por Goethe. Bom, não dá para culpar ele também de gostar desses autores, né, bicho? Não dá para. Nesse mesmo ano, alguns fatos muito importantes aconteceram que marcaram a época. Gregor Mendel, um monge austríaco, descobriu as leis da hereditariedade, que revolucionaram a biologia e traçariam as bases da genética. Também, em 1º de abril de 1865, em Washington, foi assassinado Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Freud ingressa em 1871 na Universidade de Viena para estudar medicina, onde conheceu Edward Silverstein, com quem manteve sua primeira grande correspondência intelectual até 1881, ano da última carta. Aos 14 anos, numa dessas cartas, Freud se manifestava como um ateu e materialista convicto. Em 1873, nasceu o psiquiatra e psicanalista húngaro Sándor Ferenczi, que viria a ser o discípulo preferido de Freud, e também o clínico mais talentoso da história do freudismo. Nasceu também Juliano Moreira, médico baiano que, depois de se formar em psiquiatria dinâmica na Europa, seria um dos introdutores das ideias freudianas no Brasil. Ferenczi é um gênio, hein? Gênio demais. Nesse mesmo ano, as ideias liberais mudavam a aparência física de Viena. Foi construído o primeiro hospital municipal e um sistema de saúde pública que ajudou a controlar as epidemias. O rio Danúbio foi canalizado para prevenir as enchentes que causavam calamidades na cidade por séculos. A área de Viena, que continha vários símbolos do Império Austríaco-Húngaro, foi demolida e construíram no lugar várias ruas que se ligavam, formando um anel de novas edificações mais modernas. Transporte de massa e centro para a arte e também foram instalados. O imperador planejou a Exposição Municipal Mundial de Viena, em comemoração à nova cidade. A exposição foi inaugurada com grande sucesso, mas não durou muito. Outro dia depois, após a inauguração, a Bolsa de Valores Veneza quebrou. Fortunas se perderam, a instabilidade e a riqueza acabaram. Viena entrava numa crise com aumento do desemprego e instabilidade social. E assim a burguesia começou a cair em descrença. A gente pode fazer um paralelo com a crise de 29, Sim, que também foi muito forte. exatamente. E a nossa teve o confisco fiscal do Collor, né, no Brasil, Também. da Bolsa de Valores, da poupança do pessoal. Eu lembro Né? disso aí. Pois é. Agora, imagina isso numa cidade, a gente tinha milionário e o pessoal perdeu tudo. Imagina quanta loucura o Freud ouviu, viu e leu nesse momento. Porque, assim, a gente tem, acho que mais pra frente vai falar assim que o, o sentimento de uma nação é um sentimento que ganha personalidade. Então, no Mais Tal da Civilização, ele fala muito isso, de que uma civilização, a cultura molda muito o caráter de um ser humano.
Imagina uma cidade riquíssima, o pessoal perdeu tudo e esse pessoal vai ter que viver o outro dia. Eu Exato, fico imaginando a dificuldade que foi lidar com a realidade. com certeza, com certeza. É sempre uma dificuldade, né? Ainda mais assim, eu acho que essa questão da quebra de bolsa, essas coisas, elas são muito difíceis, porque assim, a pessoa tá numa boa e depois não tá mais, né? O negócio meio que desfaz abruptamente, né? Abruptamente. É, porque tu tem. É uma parada então, assim, é um acordo de pessoas que falaram, olha, aquilo lá tem tal valor. É igual a arte. A arte é um valor abstrato e representativo daquilo que você sente. A bolsa do valor é um valor empregado a um produto imaginário que pode ser físico ou não. Então, assim, se cair o valor, exemplo, quando a Vale, quando quebrou a hidrelétrica lá, a Vale caiu muitas ações dela. Não quebrou porque tem investimento fiscal, mas poderia quebrar. E Sim, aí quem teria, sei lá, uma ação valia R$ 10, tinha consequências centavos. Se você vender todas as ações, não vale nem metade daquilo que você tinha em valor. Então, assim, aí provavelmente aconteceu isso. Se a gente fosse pesquisar, ver jornais, poderia até verificar. Mas como a proposta não é entender Vien, nem entender o Freud, vamos seguir em exatamente. frente. Exatamente. Bem essa. O próprio povo, pequenos artesãos e pequenos comerciantes, sentindo-se lesado entra em confronto com a burguesia. Assim, o conservadorismo não vinha mais só da alta aristocracia, mas também do povo. O liberalismo, que ressaltava a consciência na razão, tinha ido por água abaixo, aumentava o antissemitismo. Não era mais possível se firmar pela racionalidade. Então começou um novo período em que o interesse foi transferido para as forças desconhecidas que movem o ser humano. A razão que existia em Viena transformou-se em uma desrazão. Foi o momento em que ela produziu a loucura, não no sentido da doença, mas na denominação dos tratamentos. A loucura já existia, mas não era vista como uma entidade diferenciada. O louco era mais um dentro dos espaços onde se mantinham os alcoólatras, os vagabundos, os delinquentes, os sifílicos ou os poucos leprosos. Assim, começaram os estudos pesquisando as origens das doenças mentais em hospitais. Na França, o entendimento sobre loucura já estava mais avançado que em Viena, já que foi influenciada pelo iluminismo implantado com maior profundidade. Philippe Pinel, diretor dos hospitais de Bicentre e da Safetre, foi um dos primeiros a tirar os pacientes da correntes e distingui-los dos demais, proporcionando uma liberdade de movimento que por si só era terapêutica. Tempo É, difícil, ó, imagina, se o manicômio no Brasil tem o filme da Anícia Silveira, que sempre quando a gente vai falar sobre tratamento de pacientes no Brasil, a gente cita ela. Foi sim, uma mulher que trabalhou com conceitos do Jung. Mas imaginar que pessoas eram trancadas. Aí a gente tem. Porque a capacidade de entender cada diversidade de, é, de condições psicológicas é muito importante. Então, você colocar uma pessoa bipolar perto de uma pessoa que tem autismo, as duas pessoas não vão conseguir interagir, verdade. né? Então, assim, existiam várias condições ali que eram amarrotadas como loucura, como neurose. Era o conceito mais utilizado na época. Ela que era que da onde veio o conceito de neurose, né? Neurótico. Então, assim, colocavam o bêbado, tava na rua, falava, o problema dele é bebida, então deve ter um vício. Esse vício deve ser uma loucura, uma histeria. Vamos botar ele lá. Então, existiam várias. Imagina, você andar na rua, tem um casarão fechado, só com a janelinha e muito barulho. Não era um Muita, lugar que não tinha, era silencioso. Não, muita você tranquilo. gritaria, né? Muita gritaria, muito berro. Então, assim, o manicômio é um ambiente totalmente nocivo para a saúde mental. Porque você. Se aí, quando começou a desenvolver o tratamento, libertava os pacientes,
Imagina o que acontecia antes. Eu ficava presa, condenada a pior que a prisão. Porque na prisão você tem uma movimentação. A galera era amarrada. E Era difícil. você tem que lembrar, não sei se você já ouviu falar do manicômio de Barbacena. Eu me recordo, mas eu me recordo do nome, mas Lá da for- história não. foram mortos mais de 60 pessoas, 60 mil pessoas. Mais de 60 mil pessoas. Isso aconteceu aqui no Brasil, isso foi na década de 60, mais ou menos, se não me engano, 60, 70. Morreram muita gente lá, muita gente lá. Por quê? Porque eles davam aqueles eletrochoques, sabe? E existe relato do eletrochoque derrubando a rede elétrica da cidade. Para você ver, eles eletrocutavam as pessoas ali dentro. E vendiam o cadáver, faziam foi um horror. Tem um documentário. Se a pessoa que estiver vendo esse vídeo quiser, bota no YouTube aí, Manicômio de Barbacena, que você vai achar no. É triste, cara. É muito triste. Tem muita gente ainda que tá viva dessa época, sabe? Muito pesado, muito triste. Muito pesado. É, Muito pesado. Desde que a questão dos loucos passou a ser um assunto médico-científico, surgem duas correntes diferentes de pensamento com relação ao trato dos pacientes e à origem de seus males. Uma crê no tratamento moral, uma crê no tratamento moral, nas práticas psicopedagógicas e nas terapias afetivas como mais importante. A outra focaliza o tratamento físico, crendo ser a loucura um mal orgânico, fruto de uma lesão ou de um mau funcionamento encefálico. Nesse mesmo período, Jean-Martin Charcot já fazia seus estudos e escreveu lições sobre doenças do sistema nervoso. Charcot foi um dos maiores clínicos professores de medicina da França. Contribuiu imensamente para o conhecimento das doenças do cérebro com o estudo das afasias, a descoberta dos aneurismas cerebral e causas de hemorragias cerebrais. Durante as suas investigações, concluiu que a hipnose era um método que permitia tratar diversas perturbações psíquicas, em especial a histeria. Em 1875, nasceu Carl Gustav Jung, que seria mais tarde um grande discípulo de Freud. Freud cursava o quinto ano de medicina. Em 1876, obteve uma bolsa para trabalhar no Laboratório de Zoologia Marinha de Trieste, onde estudou os órgãos sexuais das enguias com Karl Kraus. E depois, retornando a Viena, começou a trabalhar como assistente no estudo de fisiologia da universidade, dirigido pelo cientista Ernst Brucker, para estudar o sistema nervoso dos peixes. Dentre as atribuições de Freud estavam o estudo da anatomia e da histologia do cérebro humano. Fez serviço militar em 1880 e, nessa época, para obter alguns recursos financeiros, traduziu 3 ensaios de Stuart Mill para edição em alemão das obras completas desse filósofo. Assistiu também, em Viena, às aulas do filósofo alemão Franz Brentano. Aqui, pode olha falar. só, Oi? para lembrar, Ken Stuart Mill é um dos caras que mais escreveu sobre o Foi. liberalismo econômico, né? Liberdade econômica. E o Freud, você viu que a influência do Freud em relação a isso já vem lá atrás, antes mesmo dele entrar em medicina. Ele fala que ele era um ateu materialista. Então, assim, no contexto de materialismo ali, do Freud, ou é hegeliana, e aí eu não lembro, nunca fiz uma pesquisa profunda sobre isso, ou é marxista, né? O Marx vem antes do Freud, se eu não estou enganado. Então, assim, ele vai ler o Stuart Mill, e todo momento ele fala, olha, é uma cidade burguesa liberal, então a gente tem que ver também qual que era o pensamento individual do Freud em relação a essas pesquisas. Ninguém é isento de ideologia, ninguém é isento de opinião. Todo mundo tem um viés, e esse viés faz parte do sujeito. O Uhum. Freud é um pesquisador e um psicanalista, no método, assim, que nos dá essa consciência. Olha, a gente tem que conhecer a si mesmo para a gente saber qual é o nosso limite,
saber qual tipo de relação que a gente quer ter, porque não há limite para o nosso desejo, mas há uma barreira nesse desejo, que a própria sociedade criou, para que a gente mantenha a civilidade. Exatamente. Perfeito. Boa colocação. Todo mundo tem tendências anteriores, todo mundo tem coisas que atraem mais, outras que atraem menos. Essa é a beleza do mundo também, né? É isso aí. Assistiu também em Viena às aulas do filósofo alemão Franz Brentano, curso de filosofia obrigatório para os estudantes de medicina, e estudava a teoria do conceito da consciência. Nesse período, Brentano tinha acabado de escrever um livro que faz muito sucesso com o título de A Psicologia de um ponto de vista empírico, que salientava a relação entre o físico e o psíquico, e o que hoje chamamos de psicossomática. O tempo rico dele, hein? A Universidade de Medicina de Viena dispunha de um corpo docente de homens ilustres, de reputação internacional, e que não compartilhavam do antissemitismo que se espalhava pela cidade. Em 1887, abrevia seu nome de Sigmund Strauss Freud para Sigmund Freud. Em 1878, Freud conhece Joseph Breuer no Instituto de Fisiologia. Tornaram-se grandes amigos. Em 1879, nasceu o psiquiatra e psicanalista inglês Ernest Jones, de grande importância para a história da política do freudismo. Foi o fundador da psicanálise na Grã-Bretanha e criador do Comitê Secreto, círculo formado por discípulos de Freud para a discussão de temas ligados à psicanálise. Pioneiro da historiografia psicanalítica e da tradução inglesa da obra freudiana. Teve uma longa correspondência de 671 cartas com Freud, foi considerado o biógrafo oficial do cientista, e fez um grande trabalho de implementação das ideias freudianas no Canadá e nos Estados Unidos. Em 1880, Breuer inicia o tratamento de Berta Pappenheim, mais conhecida como o caso de Ana O. É interessante ressaltar que a tradição médica dessa época colocava ao médico o papel de fazer perguntas somente referentes ao problema. Algumas vezes, examinava fisicamente e fazia as investigações silenciosamente. Havia um grande distanciamento entre o paciente e o médico, pode falar. Rafael, vamos fazer o seguinte, vamos fechar em 40, e aí eu divulgo. Me vê só, por favor, qual que é a página que a gente tá. Essa aí que tu tá. Estamos na 17. Então, bora fechar em 40 minutos, que aí eu tento fazer uma capa bacana e divulgar, para ver se no Ah, próximo encontro vai mais gente. Se não vier, a gente vai 1 hora e meia fazendo de leitura e os apontamentos, sabendo que a gente tentou convidar o pessoal para esse debate incrível. Pelo menos no primeiro episódio a gente tenta divulgar bastante, pode ser? perfeito. Eu vou parar a gravação aqui então, tá bom? Beleza.